Um menino de 3 anos brinca no quintal da avó. Ele veste uma fantasia do Homem-Aranha. Em uma fração de 5 minutos, enquanto a mãe vai pegar uma xícara de café, e ele desaparece sem deixar nenhum rastro, nenhum choro, nenhum barulho de carro, nenhuma pegada. Há 12 anos, a Austrália ela se faz a mesma pergunta criminalmente perturbadora: quem levou aquela criança? E por que a polícia ela revirou o caso do avesso para acusar a própria pessoa que chamou a polícia? Esse é o difícil acreditar, e hoje nós vamos conhecer o caso de William Tyrrell. William, ele era uma criança sorridente, enérgica e cheia de vida. Só que a vida de William tinha uma camada de complexidade que o público demorou para saber. Ele vivia com os pais adotivos por meio de um sistema de proteção à infância do governo australiano. Para todos os efeitos, ele era extremamente amado e bem cuidado por essa família. Então, quando foi no dia 11 de setembro de 2014, William, a sua irmã mais velha e também os seus pais, eles viajaram para Sydney, para a pequena e pacata cidade de Kendall. E eles foram visitar a avó adotiva de William. Kendall é o tipo de vilarejo cercado por florestas densas, onde todo mundo se conhece e as portas ficam destrancadas. Ninguém poderia prever que aquele cenário bucólico se tornaria o epicentro do maior mistério da história recente da Austrália. Era manhã do dia 12 de setembro de 2014 e o dia estava muito bonito. William e sua irmã, eles brincavam na frente de casa, no quintal. A casa, ela ficava localizada na Benaroon Drive. William, ele corria de um lado para o outro, ele estava brincando, ele imitava rugidos de monstro, pulava. E ele estava vestido com a sua icônica roupa do Homem-Aranha, que era vermelha e azul. Às 9h45 da manhã, a mãe então tira uma foto do William. E essa foto, ela se tornaria icônica, porque ela seria a última foto tirada. Então era por volta das 10h15 e as crianças continuavam brincando. E eles estavam brincando de esconde-esconde na lateral da casa. Em volta, ali logo próximo da casa, havia uma mata. Era uma mata fechada. A mãe adotiva, então, ela entra em casa e ela vai pegar um café. E isso não passou mais do que uns nem 10 minutos. Ela entra, então, e vai conversar com a avó. Então, quando foi por volta das 10h30, o silêncio se instalou. A irmã de William caminhou até a mãe e disse que não achava o irmão. A mãe, então, foi até o quintal e foi chamando por ele. William, William, mas nada, apenas o som do vento nas árvores. Ela correu até a rua, achando que ele poderia ter ido atrás de algum gato. Olhou os arredores, entrou em pânico. Às 10h56, ela liga desesperada para a polícia. O relógio começou a correr e cada segundo contava. A resposta inicial, então, foi massiva. Centenas de policiais, bombeiros, vizinhos, até voluntários estavam ajudando nas buscas. Eles procuravam na mata densa que ficava ao redor da casa. A primeira hipótese era muito óbvia. William havia se perdido naquela floresta densa. Só que os dias acabaram se passando e os cães farejadores, eles acabaram perdendo o rastro e nenhuma pista foi achada. A teoria acabou mudando assim drasticamente. William havia sido sequestrado. A partir daí, a polícia da Nova Gales do Sul acabou iniciando a chamada Operação Rusam, e eles cometeram muitos erros focando nas pessoas erradas. O primeiro grande suspeito havia sido Bill Spedding, um lavador de máquinas de lavar local que tinha agendado uma visita à casa da avó de William exatamente naqueles dias. A polícia destruiu a reputação pública de Spedding, vasculhou sua propriedade, mas ele tinha um álibi sólido. Anos depois, ele foi completamente inocentado e recebeu uma indenização milionária do governo pelo erro do Estado. Outro suspeito havia sido o Frank Abbott, que era um criminoso sexual. Ele vivia em uma caravana próximo ali da região. Conversas gravadas e também depoimentos estranhos acabaram colocando ele naquele radar. Mas, novamente, nenhuma prova ligava o Abbott àquele menino. Esse caso, ele esfriou por anos e acabou se tornando uma ferida aberta na Austrália. Uma recompensa, então, de $1 milhão acabou sendo colocada caso alguém soubesse de alguma pista. Ninguém nunca tentou resgatar esse dinheiro. Em 2021, então, 7 anos após o sumiço,
um novo investigador acabou assumindo esse caso. E ele tomou uma decisão radical: começar do zero. E o zero, ele significava olhar para dentro da própria casa. Então, quando foi em novembro de 2021, a polícia chocou o país ao realizar novas buscas massivas na antiga propriedade da avó, escavando o solo, cortando árvores e usando tecnologia forense de ponta. O alvo da investigação agora era a mãe adotiva de William. A nova teoria da polícia era de que talvez o William ele tivesse sofrido algum acidente, de repente dentro ou fora de casa, talvez caído do deck enquanto brincava lá fora, enfim. E aí, em pânico por medo de perder a guarda, da outra filha, a mãe adotiva talvez tivesse escondido o corpo do William, que era para não perder, a guarda da outra filha, de repente. De repente, isso foi tudo por conta de medo. Então, escutas telefônicas, elas foram plantadas no carro e na casa também dos pais adotivos. A mãe, ela foi processada por mentir para a polícia e por agressão a uma outra criança em um incidente separado. No entanto, em relação ao desaparecimento de William, ela sempre negou veemente qualquer envolvimento. O desfecho atual do caso é frustrante e inconclusivo. Apesar das intensas buscas forenses em 2021 e do indiciamento sugerido pela polícia contra a mãe adotiva por ocultação de cadáver, o Ministério Público australiano nunca formalizou as acusações de homicídio por falta de provas físicas contundentes. O corpo de William, ele jamais foi encontrado. Oficialmente, ele continua listado como uma pessoa ainda desaparecida, preso em um limbo jurídico e humano. Existe um detalhe técnico e perturbador sobre as investigações do ano de 2021, que pouca gente fora da Austrália conhece. Quando a polícia voltou a escavar a mata ao redor da casa da avó, eles não estavam procurando apenas por ossos, eles estavam procurando por marcas invisíveis a olho nu no solo. Cientistas forenses usaram uma técnica que analisa a assinatura geoquímica da terra. Quando um corpo entra em decomposição, ele libera nutrientes específicos que alteram o ecossistema das plantas ao redor dos anos. A polícia mapeou a química do solo de toda a floresta local em busca de anomalias de decomposição que batessem com o peso e tamanho de uma criança de 3 anos. Eles chegaram a isolar pedaços de vegetação que pareciam alterados, mas os testes laboratoriais deram negativo para DNA humano. A floresta de Kendall guardou esse segredo. Seja então um sequestro oportunista por um predador que passava ali pela região, pela estrada, ou uma tragédia doméstica que foi acobertada naquela manhã, a imagem do William Tyrrell com aquela fantasia de Homem-Aranha, ela continua congelada no tempo. Uma criança que o mundo nunca pôde ver crescer. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu gostei e comenta aqui embaixo, na sua opinião, o que realmente aconteceu com William Tyrrell naquela manhã de setembro.